Conhecereis a verdade vos libertará. Então você que está aqui, eu quero lhe convidar, por favor, irmão, nos ajude. É um jeito que você tem de contribuir com a gente a levar esse podcast, essa mensagem cada vez mais longe, né? Você que está aí, compartilhe no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo dos irmãos que estudam a Bíblia. Tem uma galera aí que tem uns irmãos que se juntam para estudar a Bíblia. Esse grupo aí, manda lá no grupo, pra gente crescer junto na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Hoje, nós vamos continuar a falar do Evangelho de João. A gente falou na semana passada um pouquinho sobre a história de João, quem foi João, falamos sobre o Evangelho, entramos em alguns versículos e hoje a gente vai continuar nessa série tão abençoada. E eu gostaria de pedir a você que compartilhasse e também recebesse com muita alegria os convidados. Rapaz, eu fico feliz porque, graças a Deus, nessa mesa aqui, eu sou o que menos sabe de Bíblia. Para a honra e glória de Jesus, eu fico muito feliz com isso. Eu estou aqui com o meu co-host, né? Vai estar comigo aqui todos os podcasts do Start, meu querido pastor Wesley Maia, paz de Deus, seja bem-vindo, meu irmão. Pastor Gabriel, muito obrigado, é uma alegria estar aqui com o senhor, alegria estar aqui com todos os ouvintes e telespectadores. Estamos aqui mais uma vez para falar um pouco da palavra de Deus, estudarmos juntos, né, a palavra de Deus, a gente aqui falando, debatendo e você aí na sua casa acompanhando. Prepara um cafezinho, um bolinho aí, pega a sua Bíblia. E pode riscar a Bíblia. Tá? Enquanto eu risco a minha Bíblia... Deus escreve minha história. Rapaz, é a frase dele, tá, meus irmãos? E também, junto aqui conosco, tá um amado irmão da igreja Pão da Vida. Eu brinco com ele dizendo, rapaz, ele é um dinossauro da fé, uma relíquia do evangelho moçoroense, meu irmão. Pensa de um cara. Sabe por que eu brinco? Porque todas as pessoas que chegam na igreja chegam e dizem, eu cresci ouvindo o Senhor pregar. Eu falo pra ele, meu Deus, irmão, quando não é quilometragem rodada, né, irmão? É muito púlpito pregado, tem muito púlpito pregado, viu? Meu querido, muito obrigado por estar aqui. Pastor Jackson Gunavingre, seja bem-vindo, meu irmão. Amém. A paz do Senhor a todos que estão nesse momento nos acompanhando, a paz do Senhor, pastor Gabriel, pastor Wesley. Né? Para mim é uma satisfação estarmos aqui para compartilharmos conhecimento e aprendermos uns com os outros também. Né? Esse eu acredito que é o objetivo quando nós tratamos sobre a palavra de Deus, é aprender uns com os outros. Pastor, muito obrigado por estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre o Evangelho de João. Eu não vou nem citar para você o currículo desses caras aqui, senão a gente vai gastar o tempo todo indo no podcast. Vamos falar das formações teológicas do pastor. Pastor, só fala para os irmãos aí um pouquinho como você é um amante da palavra. É um dos professores do Instituto Bíblico Pão da Vida. Vai entrar também no... Ah, muito obrigado, Adriano. Ele não está aqui, eu esqueço. Temos o nosso artista... Está aqui, o homem que traz mais poesia, que traz a parte de ensino aqui pra gente, poética, artística, meu querido e amado Cristiano Souza. Deus abençoe, meu irmão, seja bem-vindo. Paz do Senhor a todos, paz do Senhor vocês aí que estão aí. Rapaz, depois de ouvir Jackson Gunavingre, já aprendi um pouquinho já, então tá tudo bem aqui e vamos lá. Cresceu ouvindo o pastor Jackson? Já. Olha aí, todo mundo cresceu ouvindo. Wesley? Também. Cresceu ouvindo o pastor Jackson. E eu sou mais novo que essa galera toda, eu nem cheguei à época de ouvir ele. Então só piora a situação, tá? Gente, vamos lá. Trouxe eu para comentar um pouquinho sobre o Evangelho de João. A gente chegou, né? A gente concluiu essa parte introdutória na semana passada. Tava Pedro Cordeiro, a gente estava aqui falando sobre esse Evangelho que vai mostrar Jesus como Deus, a parte divina da revelação de Cristo. E a gente vai entrar agora a falar um pouquinho sobre o ministério de João Batista dentro do Evangelho de João. No verso número 6, aqui, pastor Jacques, você está chegando pela primeira vez, quando o senhor quiser me interromper, a trazer um comentário, algo que o senhor quiser falar, fique à vontade. Cristiano também, todo mundo aqui. O propósito desse podcast, você sabe, que é a gente comentar a Bíblia, versículos, livros, e a gente crescer na graça e no conhecimento. Então você que está aqui, você também vai ser abençoado, pode interagir no chat. Em João capítulo 1, verso número 6, já para a gente iniciar o podcast, diz: houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Esse veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O que a gente pode falar sobre o ministério de João Batista? Meu amigo, na minha opinião, é um dos ministérios mais marcantes da Bíblia, né? Afinal de contas, João Batista, ele veio para abrir o caminho do Salvador, né? Abrir o caminho do Senhor. Ele nasce com o peso da responsabilidade de ser aquele que viria para abrir os caminhos do Senhor, né? Existe até uma profecia acerca do nascimento de João Batista, para que ele
fosse quem ele foi. Lembrando Profecia de Isaías, né? Voz do que clama no deserto. Lembrando que esse João aqui, gente, não é o João do livro, né? Do Evangelho. Esse aqui é o João Batista, primo de Jesus, o profeta João Batista daquele tempo. Na minha opinião, é um dos ministérios mais impactantes da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, por ser o profeta que veio para anunciar o Salvador, né? Então, João Batista, ele nos ensina demais, nos ensina com sua humildade, nos ensina com sua disponibilidade e por entender que ele estava ali, ele era a voz profética de Deus para aquele tempo, mas que ele só estava ali com o propósito de abrir o caminho para alguém que era muito maior do que ele que estava chegando. É verdade. João Batista, ele tem um papel crucial, pastor Gabriel e ouvintes, no começo, no início do início neotestamentário, né? Que por sua feita já é o anúncio do próprio Jesus, o precursor daquele que viria salvar a humanidade. João Batista, ele tem ele é um personagem muito importante nesse cenário de formação inicial da vinda do Messias, porque ele vem justamente preparar um novo testamento. E isso é importante analisarmos essa questão, porque ele vinha, a palavra de Deus, nós viemos analisando do Antigo Testamento, período interbíblico, e a entrada do Novo Testamento. Inclusive é matéria sua, viu? Você que é aluno do Starter, você que é assinante do Starter, se não é assinante, eu vou pedir para os nossos moderadores colocar o link aí. A matéria do pastor Jackson Gunavingre tem período interbíblico, né? Período interbíblico, que é justamente o período entre o Antigo e o Novo Testamento, né? É o período chamado silêncio de Deus, quando Deus se cala. 400 anos, né? 400 anos do silêncio de Deus, em que Deus não levanta profetas, em que Deus não se manifesta, né? E que as coisas sucedem, ele se manifesta de uma forma mais intrínseca, ele se manifesta de uma forma em que ele não está tão patente como nós podemos ver no Antigo Testamento, por meio das maravilhas que Deus opera, como a nuvem que andava com o povo de Israel no deserto. Imagina que coisa, né, irmão? Vocês começam a conversar sobre João Batista, eu fico imaginando. É muito doido. Imagina só, ninguém fala o nome de Deus. Deus não fala com ninguém. Nada. Zero. Não tem uma unção, não tem um profeta cheio, não tem um direcionamento. O Antigo Testamento se encerra lá com os Medo-Persas em Malaquias. E Malaquias diz que nos últimos tempos viria o Elias, que iria converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que o Senhor não condenasse a terra para o juiz. Tá lá, encerra-se assim. Depois disso, nada. Zero. E o Deus interessante, não fala com ninguém. Nem profecia, nem uritumim. Nada. Mas o interessante, pastores e os telespectadores que estão aqui junto conosco, é que eles já viam na expectativa do Antigo Testamento, que termina ali nos profetas, do que nós chamamos de profetas menores. Isso. Não porque são menores, mas pelos livros, né, os conteúdos que foram gerados por eles foram pequenos. Já vinham com a expectativa da vinda do Messias. Né? Isso é muito legal falar sobre isso. É importante, então quer dizer, entra o período interbíblico e toda essa visão, toda essa esperança da vinda do Messias recai sobre o povo. E aí de repente aparece quem? João Batista. A última palavra profética é dizendo que está vindo. Exatamente. Está vindo. Uau. Inclusive aí, é muito profundo isso, pastor, porque quando diz que está vindo, na Bíblia existem interpretações que apontam para a vinda do Messias, sim, do próprio Jesus, mas também aponta para a vinda dele em glória. Ou seja, algo escatológico, algo que aponta para o futuro. A mesma profecia, né, messiânica, ela aponta tanto para a encarnação de Cristo, como também para a vinda em glória dele lá do Apocalipse. Né? Ela faz a referência cruzada. E isso já estava na expectativa do povo judeu, né, da época, essa vinda. Por isso que o pessoal ficava todo confuso, não era? Chegava e dizia, o Salvador virá em glória. Aí chega lá, Miqueias e diz, não, ele vai vir montado no jumentinho. Exatamente. Diz, não, como é que pode? Um diz que vai vir em glória, outro diz que vai... Por isso que muitos confundiram João Batista com Elias. Porque existe a profecia de que Elias virá, inclusive, acredita-se que ele fará parte das duas testemunhas. Então, houve uma confusão. Essa vinda é a do Messias
para reinar sobre E o povo aí de eu Israel, a vida faço e glória. uma ponte. Hoje para nós já é motivo de grande estudo, oração, jejum, para compreender a Bíblia. Nós que somos templo e morada do Espírito Santo. Imagina para essa galera aqui que não tinha. Exatamente. Meu irmão, era não boca tinha. A quente. expectativa. Era boca quente. Isso aí abriu um leque aqui na minha cabeça, porque existe o período dos 400 anos de silêncio de Deus, né? Quando está perto de terminar esse período dos 400 anos, né? Que vem os macabeus, que vai começar a pegar os pergaminhos Aí vem e tal. romanos. A religiosidade começou a crescer. Então, para João Batista chegar no cenário, ele já chega com um império de uma religiosidade muito grande, porque fariseus, saduceus Isso. já estão no meio do povo. E eram doutores da lei, que Doutores da estudavam lei. as profecias, estudavam Muito massa, a Torá, estudavam o Talmud, né? Estudava todo o contexto dos profetas que anunciava a vinda do Messias, né? Que por sua feita não tinha esse contexto de João Batista, existia sim, na profecia falando que iria se preparar o caminho, mas não se apontava diretamente para João Batista. Sim. Então Até porque eles o não início aí já era esperavam confuso. uma pessoa como João Exatamente. Batista, né? Jamais. E ainda bem não Jamais. esperavam ninguém como Jesus. Como Jesus. Jamais. Você sabe, você falou sobre a origem dos fariseus. Eu reflito muito a respeito disso, porque a origem dos movimentos religiosos da Bíblia são todos legítimos e puros. Exatamente. Perigo para você que é pastor, você que é líder de uma igreja, você que é líder de algum grupo, ou você que faz parte de algum grupo. Você que, sei lá, vou começar um ministério. Dá um exemplo, um abraço para o irmão Stephenson. Irmão Stephenson Carlos começou a plantação do reino em Mossoró. Sim. Um movimento. Verdade. Um grupo religioso que se reúne nas praças para pregar a mensagem de Deus, cantar louvores e pá. Os fariseus eram um movimento religioso. Eles surgiram para a preservação da lei, para ensinar a palavra de Deus como ela deveria ser ensinada. Fariseu surgiu com uma intenção extremamente legítima. E importante. E importante. A data que os fariseus surgem, ela é 150, 200 antes de Cristo. Eles surgem dentro do período interbíblico para lembrar o povo que Deus tinha promessas. Só que se corrompeu, irmão, no meio do caminho. Foi. Aí é o que lasca. Agora, interessante isso aí que o senhor Tinha está tudo falando. pra dar certo, Tinha né? tudo para dar certo. Isso aí que o pastor Gabriel está Toda a falando, igreja, o meu pastor irmão, tem que Wesley, tomar é cuidado com isso. super, hiper importante Toda para a quem igreja nos tem que tomar acompanha. cuidado com isso. Todo movimento tem que tomar Porque, cuidado com pastor, as pessoas lêem o capítulo 23 de Mateus e vê ali Jesus atacando diretamente, afrontando diretamente os fariseus. E aí a concepção que alguém tira quando lê só aquele contexto ali, é que os fariseus eram totalmente arrogantes, homens imprestáveis, que não tiveram nenhum papel positivo para a vida de Israel, Sim. desde que eles foram pessoas positivas demais. Eles ensinavam, eram doutores da lei. Eles que escreveram os pergaminhos perdidos, né? Trouxe de volta sobre as profecias Inclusive, de nós Deus. temos hoje, haviam partidos religiosos lá em Israel. A gente tinha fariseus, saduceus, essênios, zelotes. Tinha os herodianos, mas era influência grande. Enfim, fariseus, saduceus, essênios, zelotes e herodianos. Eram 5 partidos religiosos que interpretavam a lei de sua forma. Nós temos os manuscritos do Mar Morto por causa dos essênios. Então, o Sim. movimento começou muito bom. Por exemplo, Cristiano, qual você acha que é o significado da palavra Judas? Judas significa o que para você? Quando eu falo, simples, para não confundir muito você. Quando eu digo Judas, você pensa em quê? Cristiano, tá ouvindo? Chegou lá. Oi, Cristiano, chegou? Chegou, estamos por aqui, tá me ouvindo? Pronto, agora eu tô lhe ouvindo. Pronto. Quando eu falo pra você Judas, você pensa em quê? Geralmente já vem a figura de um cara que traiu, traidor, e aí... Pronto, se eu perguntar pra você qual o significado de Judas, você ia dizer traidor, né? Exatamente. De primeira. Se eu perguntar pra você qual é o significado de fariseu, você ia dizer o quê? Um povo que não fazia nada pra Deus e fingia que fazia. Essa é a ideia que todo mundo tem. Isso. Fariseu é alguém que tá fingindo. Exatamente. Aí vamos lá. A palavra Judas significa abençoado. E era um nome extremamente comum na Bíblia. Um nome comum. Sim. Tinha vários homens chamados Judas na Bíblia. Vários. Era o nome comum da época. Como era Josué, como era Jesus, João. como era João. Era nome comum da época. Só que a gente, pelo contexto, entende isso como traidor. Assim como o fariseu.
O fariseu, ele era para ser um estudioso, alguém que defendia a palavra, que ensinava a palavra de uma maneira fácil para aqueles que não conheciam, para lembrar o povo das promessas, só que eles incorreram nessa condenação do diabo e se transformaram nesse movimento. E aí, qual é a reflexão que a gente tem que fazer para os dias de hoje? Todo movimento cristão, ele corre um risco de se tornar religioso e farisaico. É verdade. Começar bem. Certeza absoluta que os primeiros fariseus, se vissem as obras dos últimos, iam ficar extremamente constrangidos. Sim. Igual você vê o apóstolo Paulo hoje. Imagina o apóstolo Paulo hoje olhando para os apóstolos do século XXI. Inclusive teve fariseu que se converteu, né? No ministério de Jesus. Isso. Tem vários Que que se eram converteu. legítimos. Nicodemos. Nicodemos. Não fala totalmente, mas pelo fato de ele procurar sempre o Messias, acredita-se que ele... Nicodemos que pegou ele o creu. corpo de Jesus na cruz junto com José de Arimateia. Pois é. Então era um movimento legítimo. Aí, por que a gente está falando sobre os fariseus? Pensa num cara de roupa, pensa num cara com aquela roupa religiosa, falando da palavra de Deus. Todo mundo diria, esse cara é que vai preparar caminho para o Messias. Sim. Só que aí vem um doido, varrido, com roupa de saco, mago, só o osso. Imagina Cristiano, mago, só o osso. Não tem pele. Cristiano brinca dizendo que ele não pode jejuar, porque se ele jejuar ele some. Isso aí é mentira, viu, dele? Ele tá dizendo isso. Imagina esse cara vestindo roupa de camelo, de cor de camelo, no meio do nada, uma jaqueta, no Jordão, do lado do deserto, e começava a gritar: arrependei-vos! Arrependa-se! E chegar no meio do centro da cidade ali, eu na beira do rio Mossoró, e começar a gritar: arrependa-se. E pior que o povo descia das cidades, cara, pra ir pro deserto da Judéia pra ouvir o cara pregar. É loucura, né, irmão? Não era à toa que Eu desde vi- o eu ventre vi- ele foi cheio do Espírito Santo. Era loucura, né, meu No irmão? ventre. No ventre. Loucura, Eu uma vez fui estudar sobre isso, as pessoas estavam deixando de ir nos templos, cara, pra ir pro culto de João Batista, cara. Ser batizado e ouvir lá a palavra. A congregação Rio Jordão era Rio papocada, Jordão. viu, meu irmão? Era Aquele lotada. sol escaldante, Agora um o calor. interessante é que naquela época a mensagem de João Batista não era mensagem que massageava ego. Era não. Era mensagens duras. Arrependei-vos e Chegou crede onde no eu queria. Evangelho. Não era à toa que ele batia de frente com as autoridades. E por isso foi preso, etc, etc. Que não vamos, que Ele não vamos alisava pra adiantar. ninguém, Quando não. eu queria. Era doido. Mas as Quando a pessoas mensagem é de Deus, é impossível não se ajudar a gente. É verdade. O look do pregador João era pele de camelo, cinto de couro, sua dieta era gafanhoto e mel silvestre. Era. Botar essa daí pra Wesley pregar hoje no culto, viu? Aí fica com a jaqueta de couro. Então a mensagem, quando ela é de Deus, é impossível as multidões se juntar. Observe que durante um tempo no ministério de Jesus, as pessoas, pode ser até um pouco polêmico isso aqui, mas as pessoas se juntavam não era por causa de Jesus, é por causa das palavras que saía da boca dele, tá nos textos. E aquilo e as verdades que saía da boca dele, porque tinha vários homens que diziam ser Jesus. A Tinha vários diferença Messias. era a forma que ele pregava. Cara, que mensagem. E o diferencial de se ter o Espírito Santo de Deus. né? Pronto. Aí vem uma alusão aos dias de hoje, de como pregadores, como pastores, como líderes. E quando eu falo de líderes, eu não falo de líderes apenas como pastor, eu falo de líderes de todos os departamentos, né? de senhoras, de senhores, de jovens, de homens, de mulheres, aí vai, de crianças. A importância de se ter o Espírito Santo de Deus, principalmente quando a coisa é levada para dentro do movimento do reino. Glória a Deus. O reino não pode ser feito de qualquer maneira. Eu vejo em João Batista com essas vestes, eu não vejo apenas algo característico de alguém que é de um figurino. Não, eu vejo aí algo que nos transmite muito mais do que um figurino. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo Exato. vento? Ou um profeta? Pronto. Caniço agitado pelo vento, Jesus estava perguntando: você foi ver palha agitada pelo vento? Você foi para o deserto para ver paisagem? Você foi para o deserto para procurar tesouro? Ou você foi para ver um profeta? Uau. Aí o povo disse: não, a gente foi por causa que era um profeta que a gente queria ver. Isso falando do ministério de João Batista. João Batista. Livrozinho bem bom, livrozinho de bolso.
Fome de Deus, Hernandes Dias Lopes. Não sei se você já leu. Fome de Deus. Fome de Deus, Hernandes Dias Lopes. Já leu? Já dando Bem diálogo, pequenininho, eu sou fã. 70 páginas. Bem curtinho, dá pra ler num dia. Num dia dá. Fome de Deus, Hernandes Dias Lopes. Esse livro fala sobre a história de Belém, quando a família... Agora fugiu o nome. A família de... Que tá no livro de Ruth. Chega, Wesley. Ruth... Noemi. Noemi, exatamente. A família de Noemi, seu esposo, o menino, Ah, Malom, Quilom, tava Lembrei lá. agora do livro. O livro de Ruth, ele fala, é baseado no livro de Ruth. Quando Noemi e sua família vão para a região de Moabe. E no livro, Hernandes Dias Lopes, ele disserta com o seguinte tópico. Em Belém, que significa casa do pão, estava faltando pão. Faltando pão. E a reflexão que ele traz é chamando a igreja de Belém. Ele diz, do mesmo jeito hoje, a igreja, que é para ser a casa do pão da vida, está faltando pão. E o povo vai para um lugar onde a alma dele seja saciada. É verdade. A reflexão que ele faz nesse livrinho, Fome de Deus, é porque o povo hoje tem fome de Deus. Então, irmão, estratégia, metodologia, estilo de culto, tudo isso vai fazer diferença. Claro. Somente se tiver pão. Pão. Se tiver água, se tiver o Espírito, se... E João Batista, É prova ele disso. demonstra tudo isso, complementando aí o que o senhor acabou de falar. O João Batista, ele traz tudo isso. Por quê? João Batista, ele demonstra, por meio do figurino dele, a simplicidade. Deus não Deus não fica abismado. O que chama a atenção de Deus não é o porte físico de ninguém, não é a forma que você se veste, não é a forma que você fala, não é a sua eloquência. O que chama a atenção de Deus é como você se entrega. É como você se apresenta diante dele. E João Batista, ele transmite espiritualmente para nós que para você fazer algo para Deus, não precisa muita coisa. Em primeiríssimo lugar, ser cheio do Espírito Santo. Outra coisa que marca muito ele, a simplicidade. A simplicidade de João Batista fala muito. Teve uma vez o pastor Henrique Jorge, a gente tava falando dele agora há Pastor pouco, Henrique né? Jorge. Saudade de você, pastor, se estiver assistindo o podcast, beijo, te amo. Pastor Henrique Jorge uma vez estava falando comigo, tava eu, pastor Henrique Jorge e outro pastor. E ele falou o seguinte, a gente tava conversando sobre a palavra de Deus e disse, todo homem de milagres e que se move no sobrenatural tem uma característica marcante nele, simplicidade. Simplicidade. Tem. Todo homem que se move no sobrenatural, que é homem de milagres, usado em curas, usado em transformação, usado em libertação, o cara que se move no sobrenatural, ele é simples, ele é humilde. Nós temos exemplos bíblicos. Davi estava lá no meio das ovelhas. Ninguém esperava que Davi um dia ia ser rei, né? E eu costumo dizer muito quando eu estou ministrando, seja escola bíblica, aqui mesmo na Pão da Vida, quando eu estou ministrando a escola bíblica, agora eu vou iniciar as aulas agora no Instituto também, ou pregando, eu gosto muito de dizer uma coisa, se você não tem condição de sentar para ouvir, você jamais terá condição de se levantar para falar. Não tem como. Se eu não tiver condições de sentar para te ouvir e aprender contigo, Wesley, como é que eu vou me levantar para querer ensinar para alguém? Se eu não tiver humildade para poder sentar e ouvir o pastor Gabriel ensinar e falar, como é que um dia eu vou me levantar para poder fazer isso? Porque no reino tudo é diferente. No reino tudo é paradoxo. No reino tudo é contrário. Lá fora você tem muito conhecimento, então você é ovacionado. Aqui dentro, quanto mais conhecimento você tem, mais você percebe que tem que se aprofundar. Porque isso aqui é a Bíblia Sagrada, ele é um oceano inesgotável. Então quem sabe demais no reino de Deus? Ninguém. Ninguém. Então como é que alguém, a partir do momento que eu achar que eu sei demais, que eu não posso sentar para ouvir alguém falar, então não terei jamais moral para me levantar e ensinar. Eu acho que todo grande homem de Deus, eu vou falar aqui que eu estou diante de 3 pregadores aqui que estão participando desse podcast. Cristiano, o pastor Jacques e o pastor Wesley. Eu acho que todo homem de Deus já teve aquela crise dele descobrir que ele não é nada. Quando a gente começa a fluir no ministério, fluir nos dons do Espírito, que a gente começa a ver Deus nos usando, a gente começa a achar que a gente é bom. Verdade. Eu não sei se vocês passaram por isso. Eu passei por isso. Já. De você escutar alguém pregando e dizer, rapaz, pastor botou um caba desse.
Como é que o pastor bota um caba desse pra pregar, tendo eu aqui, tendo fulano, tendo não sei quem? Acho que todo mundo já passou por essa Já crise. já passou. E aí, meu irmão, é muito bom quando a gente olha e vê essa história de João Batista, porque no texto que a gente leu, de João capítulo 1, ele afirmava categoricamente que não era luz. Uau. Não só a luz, não. E tudo que abrange aqui, a partir do versículo 6, aponta para uma humildade. Houve um homem, beleza, mas foi enviado por Deus, Por Deus. cujo nome era João. Este veio para que testificasse da luz, não era nem dele. Ou seja, tudo que ele tinha de bom ali realmente era de Deus. Agora, o interessante, pastor, algo que está implícito aqui em todo esse texto. Quando foi que ele começou o ministério dele? Olha só. Onde é que eu quero chegar com essa colocação, pastor? Está implícito aqui no texto. Você não consegue observar isso de cara aqui. Mas quando é que ele começou o ministério dele? Quando é que Jesus começou o ministério dele? Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que mal começam, já quer terminar. Tem pessoas que mal inicia, já quer estar nos palcos, nos palanques. Existe algo que eu percebo que chama-se processo. Temos que ter o processo. Temos que passar pelo fator tempo. Toda credibilidade, seja de um ser humano, de qualquer empreendimento que se tem, passa pelo processo tempo. Observe que esse homem chegou de repente, ele não começou de criança. Não se fala da infantilidade desse homem. Ele chegou simplesmente e começou a pregar o reino. Mas ninguém para meditar que antes dele chegar, nesse período do auge dele, ele vinha sendo preparado. Preparado por filho Deus. De sacerdote também, né? Filho de sacerdote. Preparado por Deus, preparado pelo pai, preparado pela mãe, até que chegou o ponto de Deus começar a usá-lo. E aí eu extraio daí, pastor, um ensinamento que eu aplico para a minha vida e até incentivo que você também aplique para a sua vida, para a nossa vida. Esperar o tempo de Deus. Tudo tem um tempo certo. Eu me Tem lembro de um negócio muito importante. O tempo de Deus te levantar, o tempo de Deus deixar você parado, eu chego e me arrepio todo aqui. O tempo de você falar e o tempo de você ficar calado. Não é bom, porque esperar não é bom para ninguém. É bem isso que esperar cansa. Mas é no A esperar. promessa tardia adoece o coração. Mas não tem nada melhor do que no tempo certo, Deus, como o pastor falou aí, no tempo certo, Deus levantou. Deus. Sabe o que é bonito, irmão? Pode falar, Cristiano. Existem duas frases de João Batista que eu amo e assim, sempre quando eu tô pregando, às vezes eu cito ela. Primeiro, quando perguntaram quem era, ele disse, eu sou somente uma voz. Depois, quando questionaram do batismo, aquele Jesus está batizando, tem muita gente lá, ele disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Isso resume o ministério de João Batista. Profundo, né? Não, pode falar, fica à vontade. Você já imaginou que o ministério de João Batista acabou no auge? Iniciou e acabou no auge. Já pensou nisso? Ou seja, tem um... O cara foi conhecido, Jesus chegou. Aí ele, entendi. Foi só para isso que eu Ou nasci. seja, tem que saber a hora de iniciar e tem que saber a hora de parar. Foi para isso que eu nasci. Eu preciso Pois é. parar agora, porque alguém maior do que eu chegou e ele precisa. Profundo isso, pastor. Ele entendeu tanto que ele pegou discípulos dele e disse assim, agora segue esse homem aí. Foi, com Eis o certeza, Cordeiro de inclusive- Deus. Inclusive, né, os primeiros discípulos de Jesus eram discípulos de João Batista. Eram discípulos de João Batista. Os primeiros discípulos de Jesus. Quando João Batista diz, eis aí o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. 2 discípulos dele dizem, tá bom, se é ele, então obrigado, me dê minha carta de transferência. eu tô indo. Estou na nova congregação. Foi. Um era André e o outro não diz o nome, né? Não disse. Um era André e o outro não relata. André e Inclusive outro. está no capítulo 1. Sobre o final desse ministério de Jesus Cristo, ele manda lá da prisão os caras ir lá em Jesus perguntar assim, é tu mesmo que havia de vir? Ou vamos esperar outro? Você sabe Jesus manda os sinais e ele diz, tá bom. Agora, entendi. muita gente sabe. critica ele por isso, né, pastor? Muita gente acha que foi um momento que ele se desviou. Eu não vejo assim. Não sei os senhores, né? Eu não sei a respeito. Não, de desviar, não. Nós sabe, não. Ninguém aqui está colocando em pauta a salvação de João. Claro que a gente crê que ele foi um homem que tem um galardão gigantesco no reino de Deus. Mas, antes da gente chegar nesse ponto, para não perder o fio da meada, sabe uma coisa que eu acho bonita? Filho de sacerdote não é sacerdote, mas pode ser profeta. Isso. É verdade. Aí pode ser profeta, né? Filho de sacerdote não é sacerdote, mas pode ser profeta. João Batista, ele tinha todo um chamado já preparado para ele, mas ele disse, não, eu vou seguir o que Deus tem para mim.
e seguiu o ramo profético, né? Que ele era filho de um sacerdote que servia no templo. Então, quando a gente olha para a história de João, a gente aprende muito, né, meu irmão? Muito. Por falar em verdade. aprender, a Nova Story está com promoções. Obrigado. O Wesley já falou aí, já puxou o gancho. Você que tá assistindo aqui, em algum momento a gente passa aí o anúncio, o Adriano já tem aí a partezinha já engatilhada. Esse podcast também é um oferecimento da Nova Store, a loja da Igreja Pão da Vida. Então, você quer conhecer mais a palavra de Deus? Obrigado ali, Adriano. Show! Uou. Oferecimento Nova Store. Você quer aprender mais da palavra de Deus, quer comprar uma Bíblia de estudo, quer comprar um comentário, quer comprar um livro, quer se aprofundar, garanto pra você que lá na Nova História a gente vai ter algo pra você, com toda certeza. Bíblia, meu irmão, de estudo, nós temos as melhores. E aí a gente vai ver a melhor que se encaixa na sua realidade. Tem Bíblia para seminarista, tem Bíblia para quem está começando agora, para aplicação pessoal, tem Bíblia intermediária. Bíblia para todas as idades. Todas as idades, crianças, adolescentes. Bíblia de estudo para criança. É muito top. É uma das melhores Bíblias que tem lá. É, Bíblia do Mundo de Otávio, Bíblia de estudo para criança. Criança também estuda a Bíblia, viu? Tá achando que Jesus é pequeno só por causa dos kits? É não, irmão. Jesus é do mesmo tamanho. E aí, Bíblia de estudo para criança tem uma nova história. Você pode mandar uma mensagem, peço para moderação colocar o link aí do WhatsApp. Você entra em contato lá, manda um oi. A gente vai ter um imenso prazer de lhe atender. Vamos lá. Aproveitando a deixa, pastor, não sei se o senhor ainda tem aquele livro devocional, Café com Deus? Temos sim, Café com Pronto, Deus Pai. Café com Deus, eu quero até frisar aqui, eu comprei o Café com Deus, que lê eu e a minha esposa, e eu comprei o Café com Deus Kids. Eu gosto mais do Kids. também. Aí o que acontece? Todas as noites, nós reunimos as crianças e nós passamos aqueles ensinamentos do Café com Deus Kids. Faz a oração, que vem uma oração, faz uma oração com eles, eles aprendem, né, a orar, porque faz a oração com eles e depois oramos de mãos dadas, né? E o importante, aproveitando a deixa do pastor, é que ainda dá tempo você adquirir esse livro, porque nós estamos ainda no decorrer do ano, Dá né? tempo, sim. E fazer esse procedimento com sua criança, Com para que ele possa certeza. desde já se alimentar, né? Cristiano, aí atrás de você tem a Bíblia Mundo de Otávio. Mostra aí pros irmãos, por favor, aí. Você pega aí e mostra. Só frisar aí nessa Bíblia, importante você investir na fé do seu filho. Importante você investir Afinal na fé de do seu contas, filho. o coração de uma criança é de quem chega primeiro. Então, O coração da criança é de quem chega primeiro. quando Jesus chegar primeiro, Aqui na Pão da Vida, eu já vivi muitas realidades de igreja que a galera tem pena de investir no ministério infantil. Aqui não. A gente acabou de comprar, não sei se você viu, umas mesas. top. Colégio particular caro em Mossoró, não tem as mesas que nós colocou aí, viu? A Pão da Vida Colégio é campeã em particular, trazer o que é do cara, bom e do melhor. Pão da vida. Do é pão da melhor, vida. Do do bom e do melhor. melhor. Irmão, Deus é as bom mesinhas, coisa mais linda. As mesinhas escolares, as cadernetas escolares com espaço para compartilhar as atividades, compartilhar lanche, show. Eu fiquei encantado. Cadeira, para você ver como a cadeira é boa, ela suporta 200 quilos, irmão. Então é bom mesmo. Uma cadeira de criança para 200 suportar quilos 200 pra uma quilos. criança. Eu fiquei encantado. Quebra nunca mais. Vai fazer a estreia hoje no culto das carteiras. Então, nós investimos muito no Ministério Infantil porque Glória nós a cremos Deus. que a próxima geração é que vai definir o rumo da igreja, meu irmão. Às vezes a gente trabalha muito. Eu falei, não lembro com quem eu falei, se foi para Wesley ou foi para minha liderança lá de jovens, que eu disse o seguinte: rapaz, é mais fácil a gente investir na próxima geração do que tentar salvar essa. É verdade. Você tá ligado, né? Quando É você- mais fácil. Quando se converte uma criança, se converte uma vida toda. Billy Graham. Billy Graham falou isso aí. Uma vida Billy Graham verdade. falou assim, ó, quando uma criança se converte é uma vida toda. É uma Quando um vida adulto se converte é meia vida. É. Porque quando o adulto chega a dizer assim, rapaz, se eu soubesse que era tão bom servir a Jesus, eu tinha vindo desde E, criança. pastor Wesley, um adulto quando chega, você vai ter que ter todo aquele processo de transformação, de É convenção. por isso que quando eu prego e vem criança aceitar Jesus, eu conto também. Tem gente que não conta não, mas tem que contar. Que a Eu criança conto, tá lá. inclusive, A criança é alma. a criança que tá dentro do ventre. Se aceita uma Isso. grávida, eu conto a da Isso. criança que tá dentro do Inclusive, ventre. pastor, domingo eu pela falo que é manhã- comprar na planta baixa. Comprou na planta baixa, comprou na planta. Domingo Jesus. pela manhã, no culto pela manhã, converteu-se uma criança. E a irmã que levou a criança disse assim, desde manhã ela dizia que eu vou para a igreja me converter. Olha aí. A criança disse No isso. culto que eu Glória a aceitei Deus. Jesus, eu fui a única criança que aceitei Jesus. Olha aí. É uma vida inteira. Essa criança, uma vida os pais toda. não são crentes. Aí eu vi acho que a avó dela, dizendo assim, agora traga papai e mamãe. E traz mesmo. Traz. Eles atraem Com os certeza. pais, porque diz que lá é bom, o pai quer que os filhos aprendam o princípio cristão. E aí, de repente, Tem um médico que não congrega aqui na igreja. Ele visita, porque ele não é crente.
Ele vai fazer aniversário de membro. Ele só traz as crianças porque ele diz: o melhor lugar para minha criança crescer é dentro da casa do Uau. Senhor. E ele não é crente. Uau. Ele disse: pastor, eu não aceitei Jesus ainda porque eu gosto de tomar uns goró. Quando eu deixei, eu disse: não, me aceite Jesus. Seja liberto. E você vai deixar esses goró. Ele disse: não, pastor, é porque eu gosto, eu não quero deixar ainda. Ele falou desse. Pastor Gabriel, deixa eu só pedir aqui, pessoal, compartilha a live aí com mais 5 pessoas, por favor. Nós queremos chegar a 100 pessoas aqui assistindo. É muito conteúdo bom, então tem pouca gente sabendo disso. Então compartilha aí, por favor, com mais 5 Manda um abraço amigos. pra galera também que tá acompanhando a gente lá do É, canal rapaz. da Telecab. Da Você que Telecab. acompanha a gente lá pela Telecab. Estamos rapaz. sendo ouvindo, né, irmão? Pela Telecab, canal 114. Tamo na televisão, cara. Ele falou: pastor, eu gosto de tomar uns goró, mas a minha criança eu quero que treine na igreja. Estamos vendo o canal número 2 da GMNet em Governador. Você tem aí a Bíblia Mundo de Otávio? Separou aí? Tô aqui com a Bíblia do Otávio, o Mundo do Otávio. Mostra aí, por favor, Cristiano. Por favor. Essa Bíblia, ela é maravilhosa. Eu lendo aqui, olha só o que é que ela oferece para a criança. Essa Bíblia possui 10 temas devocionais para facilitar o entendimento e aplicação dos ensinamentos. Aí sempre a criança gosta de ficar com o celular, vendo vídeos, né? Aí a Bíblia recomenda, durante a leitura, você encontrará QR Codes que levarão você a ver vídeos relacionados com o conteúdo. Então, uma Bíblia maravilhosa, ilustrada, tem tudo que a criança vai querer ver e aprender da palavra de Deus. Bíblia, Mundo do Otávio. Obrigado. Estudo Kids, você encontra onde? É, show. Nova história. Obrigado, Cristiano. Deus abençoe. Vamos lá, gente. Vamos prosseguir aqui. Nós ainda temos tempo no nosso podcast. A gente estava comentando sobre o ministério do João Batista, quando ele estava falando que ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz. Sim. E a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Verso número 10 e o verso de número 11 talvez sejam... E o 12, né? O próxima etapa vai promover a gente a uma patente muito grande. Eu gosto desse versículo. Quando diz assim, essa parte que fala: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não conheceu. Aí o verso 11 e o 12, eu amo esse texto. Ele fala assim: ele veio para que era seu, e os seus não receberam. Eita, isso é profundo. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse texto é muito legal. Pastor, o senhor, essa parte do versículo 11 é muito profundo. Inclusive, eu estava comentando com minha esposa ontem, depois de nós fazemos o devocional, a gente sempre fica comentando alguma coisa. Ela agora tá afiada, hein, no Instituto Bíblico. Tá afiada, né? direto na Bíblia e se senta no birô e vai lá, tá certo, é isso mesmo. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Quando nós vamos lá para Jesus, quando está diante de Pilatos, e a mulher de Pilatos chega e diz: olha, eu sonhei com este justo e sofri muito. E aí ele toma uma determinada consciência e diz assim: olha, lava as mãos. É épico isso, né? Lava as mãos e diz: olha, estou livre Da culpa, do né? sangue deste justo. Do sangue desse Considerar isso. Aí, na mesma hora, o povo, os escribas, os fariseus, o povo, a sociedade da época, queria crucificar Jesus, que por sua feita eram os que seguiam Jesus, disse que o sangue dele Recai cai nós. sobre nós E nossos filhos. e nossos filhos. Aí no ano 70 depois de Cristo, Jesus já havia profetizado, portanto não Tito, haverá né? pedra sobre pedra, veio Tito. Imperador romano. Cercou Jerusalém, Acabou com tudo. né? Passou vários dias sitiada, aonde Flávio Joseph, ele chega a dizer que as mulheres cozeram seus próprios filhos nessa época também. Logo Foi. após veio Hitler, em 1945, com a Segunda Guerra Mundial, onde 6 milhões de corpos de judeus foram encontrados. E no ano 2000, mais 1 milhão. Encontraram mais 1 milhão de corpos de judeus. E aí se pergunta por que Deus permitiu, né, o povo dele. Mas o próprio povo pediu isso para si. Quando eles falam esse texto aí de reconhecer, não sabe por quê. A gente que é servo de Deus não deve ligar para aplauso e para reconhecimento, porque em uma semana, isso marca demais. Eu não me canso de falar sobre isso. Uma semana, numa sexta, o povo entra em Jerusalém cantando: Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor.
Uma semana depois, esse povo tá dizendo, crucificai-o, soltai aí. Barrabás. Uma semana, meu irmão. Diga aí. Irmão, nem eleição no Brasil muda tão rápido. É verdade. Nem eleição no Brasil muda tão Não rápido. pede impeachment tão rápido. Meu irmão, que doideira. Agora, interessante, Uma isso, semana. isso nos leva a meditar uma coisa. Se você se deixar levar pela multidão, pode ser o princípio da sua queda. Porque Saul, quando ouviu a multidão gritar, Saul venceu seus milhares. Porém, Davi venceu seus 10 milhares, cresceu sobre ele, a vida dele, no coração dele, uma inveja de Davi. Porque quem é acostumado a receber aplauso das multidões se frustra quando chega alguém maior do que ele, né? Se Então- frustra, e eu pergunto, pastores, e os que estão nos acompanhando, até que ponto o elogio é bom? Não tem a frase do Spurgeon, né? Spurgeon dizia que elogios mataram mais profetas do que a Do que a perseguição. perseguição. Até que ponto? Ou até que ponto temos maturidade para recebermos Hoje um era elogio? top. Outra, vou citar outra. John Bunyan, escritor do Peregrino. Um dia ele estava pregando numa praça, conta num dos livros dele, estava pregando numa praça e foi aquelas mensagens, daquelas. Quando ele desceu, um dos discípulos que aprendeu a palavra dele disse, o Senhor é fantástico. Ele pegou e disse, o diabo falou a mesma coisa quando eu desci. Olha aí, forte. O diabo me disse a mesma coisa quando eu disse a mesma coisa no meu ouvido quando eu desci. É desse jeito, isso é do John Bunyan. Isso é complicado porque assim, e hoje nós vivemos a época da mídia, né? A velocidade high-tech dos celulares, da informática, leva as coisas muito rápido. E aí hoje em dia existe até, você pode até camuflar os chamados que você utiliza quando está gravando, como é que chama? Às vezes você vai gravar no Instagram, que disseram que tem Filtro. os filtros passam uma imagem totalmente diferente, as pessoas estão totalmente, não são a realidade do que é para ser. E aí essa novidade que está aparecendo de tecnologia ajuda muito mais, às vezes, a pessoa querer aparecer e não deixar se esconder em Cristo. Quando a pessoa não entende o propósito, porque assim, eu acho que Deus dá até uma fama, um certo tipo de fama a alguém. Quando Deus disse a Abraão, engrandecerei teu nome, vou te deixar famoso. Mas as pessoas que Deus dá nome assim, eu entendo como uma isca de Deus, para atrair o povo. Porque João Batista ele começou a ficar conhecido aqui. Ele ficou conhecido no meio do povo, ele ficou conhecido no meio político, ele ficou conhecido no meio religioso. Ao ponto de todo mundo descer para lá para ver João Batista, para ver esse pregador. Que pregador é esse? Que culto é esse? Onde esse povo... Então é justamente onde está todo mundo reunido, que é o dia que Jesus, que eu acho que Deus olhou assim e disse, é para esse propósito aqui. É uma isca para atrair todo mundo, para que eu apresente o meu filho perante a todos que estão reunidos aqui. Agora, segundo Flávio Joseph, um célebre escritor da história dos hebreus, né? História dos judeus, inclusive nas faculdades ele é muito utilizado no livro de história. Ele Sim. diz que naquela época de João Batista, diziam que ele era o Messias. Sim. Eis aí o motivo de quando Jesus aparece, que é batizado e que sai, ele aponta e diz, Inclusive, eis aí. em João capítulo número 1, né, tem um texto que o verso 19. Esse foi o testemunho que João deu quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Ele confessou, não negou e confessou, eu não sou o Cristo. Tá vendo? Eu não sou o Cristo. Mas ele soube no momento certo, ante a fama, como pegando a deixa do pastor Wesley aqui, ante a fama, ele soube reconhecer o momento dele aproveitar, entre aspas, a questão da fama para levar a palavra, não deixou isso descer ao seu coração, ou seja, teve maturidade, o que denota que para você poder conviver com a fama, você tem que conviver com a maturidade, você tem que ter uma maturidade para isso. Porque senão você cai com sua própria fama, né? Mas reconheceu no momento certo de apontar quem era o verdadeiro, quem era Esse texto que a gente está lendo, veio para o que era seu, e os seus não reconheceram, apontando para os judeus, essa palavra receber, ela é diretamente reconhecer, ter certeza, convicção. É basicamente o que a gente faz hoje quando alguém toma uma decisão por Jesus. É o mesmo processo. É verdade. É reconhecer. O que é uma decisão por Cristo? Que é o que vai apresentar no verso número 12, né? A decisão é quando você, de plenas faculdades mentais, você diz, eu reconheço que eu tenho os meus pecados
e que ele é quem perdoa meus pecados, e que ele morreu por mim, e que ele é o meu Senhor. Pronto. A gente, com o passar dos anos, a gente incorporou a frase: aceite Jesus como seu Salvador. Mas a salvação não é aceitar Jesus como Salvador. Não é Salvador a palavra, é como Senhor. Senhor. É aceitar o senhorio de Cristo. Inclusive, quem implementou isso aí foi o Charles Finney, né? Charles Finney foi quem trouxe essa expressão, inclusive levantar a mão e até foi isso, ele que foi o pai das decisões públicas, o idealizador das decisões públicas. Só que essa palavra Salvador, ela é um pouco perigosa, por quê? A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, a maioria das pessoas acha que está perdoada, mas que não deve nenhuma satisfação a Jesus. Mas quando a gente entende a palavra Senhor, veio para que era seu, os seus não receberam. Mas todos quanto lhe receberam, reconheceram seu senhorio. Sim. O que é reconhecer o senhorio? Ele é o dono da minha vida. É a mesma coisa de eu ir no mercado de escravo e comprar. Só que a gente entende que ser escravo de Jesus é muito melhor do que ser escravo do diabo. É verdade. E isso que o senhor está dizendo complementa o que Paulo disse, né? Que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, ele é meu dono. Aí, o que é que acontece? A gente recebe esse senhorio, só que o servo, a gente era para ser somente servo de Cristo. Só que a parte bonita é o que vem em seguida. Eles não reconheceram, eles não receberam, mas quem o recebeu, ele deu-lhes o direito. Irmão, a maior patente do universo era a patente que estava sobre Cristo. Uau. E ele pegou e disse: Jackson, vou dar para você. Imagina você pegar o cartão de crédito do presidente dos Estados Unidos e dizer: Jackson, dá para você, gaste como quiser. Imagina você pegar o título de presidente dos Estados Unidos: Jackson, é seu, faça do jeito que você achar melhor. A gente acha essas coisas fantásticas, extraordinárias, mas porque a gente tem um conhecimento fraco da palavra. Porque deu-lhes o direito. Eu tenho uma analogia que eu gosto muito de usar, é uma ilustração, para elucidar a troca de preço que aconteceu aqui. Quando deu-lhes o direito, né? Quando Jesus Cristo fala que ele deu esse direito, deu-lhe o poder, deu-lhe essa autoridade de ser feito filho de Deus, imagina você chegar. Isso já aconteceu com o senhor. Você chegar numa loja, aí você vê uma coisa extremamente cara. E na mesma loja tem a coisa cara e tem a coisa barata. Se você pudesse, chegou lá na Renner para você pegar um paletó para você pregar. Aí a camisa regatazinha é R$20. O paletó bem bonito, 800 conto. Se o senhor pudesse pegar essa camisa de R$20, tirar a etiqueta e botar na do paletó de 800 e pegar do paletó de 800 e colocar na camisa, o senhor faria? Com certeza faria essa troca de etiqueta para que ela saia mais barato, né? Nós hoje dizemos que uma vida vale quanto? Quando a gente prega. Uma vida vale mais do que todo o dinheiro do mundo. Vale mais do que tudo que há no mundo. É mais preciosa. Só que uma vida não vale isso. Uma vida vale 30 moedas de prata. Uma vida só vale 30 moedas de prata. É preço de escravo. Por quanto Jesus foi vendido? 30 moedas de prata. As mesmas moedas de prata foram compradas em José. Era o preço de escravo. Moedas de prata. Naquela época por 20 e agora com Jesus com 30 moedas de prata. O que é que aconteceu? Por que eu estou dando esse exemplo? Eu valia 30 moedas de prata. Porque eu era escravo. Saquei. Eu, Gabriel, o meu valor era 30 moedas de prata. Era um Tinha uma valor etiqueta ínfimo. aqui, ó. Valor ínfimo. 30 moedinhas de prata. Era meu valor, estava aqui. Chegando no mercado, quanto que vale aquele rapaz ali? 30 moedas de prata. E esse daqui? 30 moedas. E esse daqui? 30 moedas. Tá bom. Aí veio um e disse: eu valo mais do que todo mundo, o Filho de Deus. Aí o que é que ele fez? Vou tirar a minha etiqueta. Vou colocar em você, Jackson. Vou tirar a minha etiqueta e vou colocar em você, Wesley. Vou tirar a minha etiqueta e vou colocar em você, Gabriel. E a sua etiqueta, que é 30 moedas de prata, eu vou receber. Então, a partir deste momento da minha obra, você vai passar a valer todo o recurso que há no mundo. Porque ele trocou. Uma mensagem de 1 hora aí, viu? Ele trocou. E o interessante é que esse versículo 12, mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder, porque eles não receberam,
abre aí as portas para o compromisso de mais um povo que viria. Porque na Bíblia, a Bíblia de Coríntios fala de 3 tipos de povos: judeus, gentios e a igreja. Quando ele diz, veio para o que era seu e não receberam, aí daí Jesus já começa a mostrar, a tirar o pano de fundo da história e começa a vislumbrar a igreja, que já estava na presença de Deus. Por quê? Porque ele diz assim, olha, ele veio para os judeus não receberam, mas eu vou agora abrir um caminho para o outro povo, a igreja. Porque os gentios vão receber, os gentios vão olhar, vão também ter o acesso, e aí vai surgir a igreja, que é o outro povo, que hoje em dia é composto por gentios e judeus, aqueles que creem em Jesus Cristo. Rapaz, isso é muito legal. É muito profundo, inclusive está dentro da linha de estudos bíblicos, da escatologia bíblica, que é quando surge a igreja. E aí vem a promessa para a igreja, a promessa para os judeus, etc, etc. Mas assim, é daí que começa tudo. E aí depois passa para Pedro, quando Pedro vai pregar lá em Atos dos Apóstolos, quando Jesus mostra aquele lençol que ele não quer pregar para o gentio. Legal que quando a gente fala de evangelhos em ordem de escrita, João, já no capítulo 1, diz que esse evangelho é para toda a igreja. Não é um evangelho para judeus, não é um evangelho para grego, a gente falou disso no episódio passado. Não é um evangelho para judeu, para grego, para romano, é um evangelho para a igreja, para todos que o receberam. Todos que o receberam. E eu lhe recomendo você usar esse versículo 12 na Bíblia, palavra-chave, que é aquela Bíblia Strong. Meu irmão, se você pegar o significado das palavras que estão aqui no grego, a palavra poder aqui é exousia. Exousia é poder de escolher, é liberdade para fazer, é licença, é permissão. O senhor tem condições de chegar em um fórum, em um julgamento e falar, o senhor tem OAB, o senhor é advogado. Eu e o Wesley, quem é nós dois? Meu velho, se nós chegar diante do juiz, nós vai dizer o quê? Nada. Vai perguntar quem é seu advogado. Eu vou dizer, é Jesus, doutor. Meritíssimo advogado é Jesus, nós vai fazer isso. Mas ele tem autoridade, legitimidade para falar. Inclusive, né, é a palavra que é registrada no livro, é a palavra do advogado, do promotor. É a palavra que é registrada, não é assim? É verdade. O juiz, ele pergunta para o advogado e o advogado pergunta para o cliente, né? E quando o cliente quer fazer uma pergunta para o juiz... Faz para o advogado fazer para o juiz. Pela autoridade que não é dada, né? Aí, essa palavra exousia aqui é autoridade. Não é somente direito, não é somente um chamado. É toda a autoridade, o poder de reger. Tu pega lá exousia, é poder de reger, poder de governar, poder de dar decisões jurídicas, poder de usufruir, magistrado humano, principal, sinal de autoridade. É o que, pastor Gabriel? Toda a autoridade que estava sobre Cristo, ele pegou e disse, eu compartilho com você. Uau. Paulo escreve sobre isso aos Romanos quando ele diz que se Deus deu Jesus Cristo para nós sendo ainda pecadores, o que é que ele não nos dará agora? Nos dará todas as outras coisas. É uns crentes, meu irmão, eu não entendo na cabeça um crente. É profundo demais. Como é que um crente se diminui, pastor Jackson Gunavingre? Como que um crente aceita Satanás pisar em cima dele? O mundo chegar e pisar em cima dele, se submete a tanta coisa. A irmã que se submete a um relacionamento abusivo, o cara que se submete a um patrão filho do cão e se submete a um julgo até mesmo de uma liderança eclesiástica. O cara tá dentro da igreja e deixa o pastor montar e cavalgar com ele. Aí o diabo pega o crente, faz de jumentinho e cavalga em cima do jumentinho um crente. Meu irmão, você não tem noção não, irmão. A autoridade que estava sobre Cristo agora está sobre você. E isso aí, pastor, é tão profundo. Olha isso, é tão simples, às vezes passamos por cima. Meu irmão, nós somos filhos de Deus. Nós nos tratamos aqui por uma questão de ordem eclesiástica, pastor, pregador, evangelista, diácono. Mas, meu irmão, acima disso, somos filhos. Tu é doido, irmão. Isso é um privilégio. E às vezes tem gente que se engolda com isso. Tem gente que acha que se não for chamado de pastor, ele fica triste. Se não for chamado de cantor... Eu tenho um título muito mais importante que pastor. Filho de Deus. Filho de Deus. É muito mais importante que pastor. Lá quando chegar lá, esses títulos... Meu querido, mais do que profeta, mais do que professor, mais do que pastor, mais do que presidente, não sei das contas, eu tenho um título, eu sou filho de Deus. Esse título não está limitado a essa existência. Eu estou pastor, mas um dia todos esses dons de governo, esses dons vão cessar. E só vai restar o amor.
E esse amor me chamou de filho de Deus. Não tem noção, não. Esse título Que é um nunca privilégio. vai se acabar. Ah, você é filho do dono do mundo, rapaz. Não é, não. Filho do dono da... Não, meu irmão. Você não tem noção, não. Agora, pastor, me permita. Agora, muitos crentes precisam abrir a cabeça para entender isso aí, né? É cara? isso que eu ia dizer agora. Rapaz, vocês aqui, esse papo, essa conversa aqui, uma coisa tão simples que nos leva a uma profundidade tão grande. E quantas vezes, até mesmo nos púlpitos da gente, a gente passa por branco. Semana passada eu estava aconselhando uma jovem dizendo, pastor, sem ele eu não vivo. Terminou o namoro. Sem ele eu não vivo, eu preciso dele, minha filha. Você tem certeza que a sua felicidade, o seu amor está condicionado a esta criatura? Olha o que é que a Bíblia lhe chama. Vou lhe dar um exemplo. A mulher Cirofenícia, da posição de cachorrinho, Jesus chegou, aquela mulher estava 3 dias na ladainha. Liberte minha filha, liberte minha filha, liberte minha filha. Os discípulos chegaram e falaram o seguinte: Senhor, tá ficando feio. Tá pegando mal para nós. Se o senhor não vai fazer, manda essa criatura embora. Logo embora. Tá feio, ela gritando aí no meio do povo. Aí, o que aconteceu? Jesus olhou e disse: não é lícito dar o pão da mesa para os cachorrinhos. A galera não entende e acha que Jesus está chamando a mulher de cachorra. Não é isso. Ele estava dizendo, a minha missão é para filhos. E os filhos agora são as ovelhas da casa de Israel. Eu não vim, senão para as ovelhas da casa de Israel. Aí a mulher sacou. Ela entendeu. Ela foi inteligente. Ela foi inteligente. Ela poderia ter se ofendido, ó, capado o gato com raiva e praguejando Jesus. Só que ela disse o seguinte, eu disse, Senhor, eu sei que o Senhor veio para os filhos. Mas eu não vim tomar o lugar de ninguém. Eu não vim tomar o lugar de ninguém. Mas o Senhor tem que convir comigo e raciocinar comigo que eles não estão aproveitando tudo, não. Então, me dá somente as migalhas que caia da mesa. Eu só preciso dar migalha que cai da mesa. E o interessante é que isso aí não partiu do próprio Jesus nem do Espírito Santo. Eu acho que foi um ensinamento maior para os olha discípulos. aí. Se aquela mulher, da posição de cachorrinho, conseguiu o maior milagre da vida dela, o que é que nós hoje, sentado na mesa, como filhos, a gente não pode receber de Deus? Aleluia. Meu irmão, aquela mulher, ela conseguiu tudo o que ela queria, da posição de cachorrinho. Aleluia. E a gente está sentado numa mesa bem bonita. Nós somos servidos. Meu irmão, não precisa... Olha, pastor, aqui, olha, para não dizer que eu estou mentindo. Não, eu me arrepio todo dia quando eu falo essas coisas. Isso aqui, pastor, esse trabalho deveria ser comunicado à igreja. Muita gente era para estar ouvindo isso aqui. Tantas outras reflexões que vocês fazem aqui, que são versículos que às vezes passamos por cima. Mas que tem uma profundidade. Aliás, toda a Bíblia é uma profundidade, mas é um versículo que a gente acha tão simples. Você quer que eu fale outra? Diga aí, pastor. Filho aqui, no grego, é tecno. Só que quando você vai lá para o batismo de Jesus, quando o pai fala, esse é meu filho amado, é ruios. Ruios é filho de sangue. Filho legítimo. É ruios. Filho primogênito. Esse é o que Jesus diz. O que o pai fala a respeito de Cristo. Este é meu filho amado. Filho lá em Mateus capítulo 3 é ruios. Aqui em João capítulo 1, filho é tecno. Como é que um é ruios e outro é técnico, se no português é tudo filho? Um é filho legítimo. Tecno no grego é filho por consideração. Por adoção. Entra o mistério da adoção. O que é tecno? Era um menino que não tinha pai nem mãe. Era abandonado. Era um órfão. E o pai disse, eu escolho ele. Eu quero criar ele. Aí a pessoa às vezes diz, não, pastor, um filho de criação é menos filho do que um filho legítimo? Só fala isso quem nunca teve ou não tem convívio. Quem tem um convívio de filho de criação sabe que o filho de criação geralmente é o que tem mais apego ao pai. Pastor, eu posso dizer isso. Eu posso dizer isso. Aleluia. A minha esposa, Lavínia, eu falo aqui me arrependo porque eu tenho um amor por ela como se fosse filha. Lavínia. Quando eu conheci a minha esposa, Lavínia tinha 3 anos de idade, hoje ela vai completar 12. Tá sendo morta de alegre, inclusive acabou de mandar uma mensagem para mim aqui. Vamos pro culto hoje, porque ela quer ser auxiliar das professoras da escola dominical. Tá lá, auxiliando. Benção. Minha esposa está sendo também professora agora, e ela tá auxiliando. Aleluia. Mas olha só, para mim é filha.
aquela pequenininha, né? Você faz veio tudo por ela. Tudo que eu faço para a pequenininha, faço para ela. Inclusive, vamos trazer a justiça brasileira para cá, o direito de família. O direito de família hoje, atualmente, reconheceu que aquela pessoa que foi adotada ou aquela pessoa que você convive é filho por afetividade. Não existe mais na lei do direito brasileiro de família a divisão de filho biológico com filho por afetividade. É uma coisa só, os direitos são os mesmos. E no direito bíblico também não existe, não. Eles, pastor, aleluia, eles, pastor, vieram reconhecer agora no século XXI isso. E Papai Mas do a Céu já Bíblia tinha já- reconhecido há 2000 anos atrás. Meu querido. Aí você acha que é bonito? Aleluia, rapaz, Sabe a por que é Bíblia bonito espetacular. esse filho de adoção? É porque esse Tecnon, é o filho que foi escolhido. Jesus sempre foi filho ao Pai, mas em relação a nós, ele nos escolheu. Ele olhou para toda a criação e disse: esse aqui eu escolho. Esse aqui eu escolho. Esse aqui eu escolho. Ele agregou, Eu escolho. trouxe para perto. Ele decidiu. Ele não precisava. É verdade. Um pai que é pai pai adotivo, ele não tem responsabilidade nenhuma em adotar alguém. Ele não precisava. Mas o bonito foi porque ele quis. Ainda deu poder, tá no texto, deu poder para serem feitos filhos de Deus. E nem só isso, nem só o poder, que já é o ápice de tudo, nem só o poder de ser feito, mas a autoridade de fazer coisas que ele fez, milagres. Isso é um privilégio muito grande. E olha que só estamos no versículo de número 11. Que profundidade. Tem uma palavrinha aqui Aleluia. que eu quero falar para vocês, que é muito massa. Quando diz assim: e todos os que receberam. Esse receberam aqui no original é lambano. Pastor, o que é isso? Eu tô com gente, não pense, Pastor Gabriel, enciclopédia bíblica. Não, irmão, tô com o Google aberto aqui, viu? Isso daqui é eu pegando aqui na concordância de Strong aqui. Mas é isso mesmo. Você sabe o que é bonito? Nessa palavra aqui, de receber, lambano significa pegar com a mão ou agarrar. Pastor Gabriel, o que é que você está querendo dizer com isso pra gente encerrar o podcast, que a Adriano já quer jantar, né, Adriano? Nós vamos jantar para poder ir pro culto, né, meu velho? Hoje não é jejum, nós vai encerrar esse podcast daqui a pouco. Mas você sabe o que é bonito aqui desse receber? Significa o seguinte. Lambano significa pegar. Pegar com a mão. Agarrar. Alguma coisa ou pessoa. Pegar algo para ser carregado. Levar sobre si. Pegar a fim de levar. Pegar o que me pertence. Ei. Pegar o que me pertence. Levar para mim. Reivindicar. Procurar para si mesmo. Olha aqui o tamanho dessa concordância aqui, pra você dizer que é meme meu. Não é, não. Olha aqui, irmão, ó. Isso é uma Bíblia, pastor. É a Bíblia de Strong, irmão. É a Bíblia palavra-chave. Tem no aplicativo tem, certo. É a Bíblia de Strong. Certo. Aí essa palavra... Por que, pastor Garoto, você tá falando isso? Irmão, Irmão, nós Agarra. vamos voar aqui. A presença de Deus está poderosa Verdade. aqui. pega com a mão. Aleluia. Pega com a mão. Sabe por que tem muito crente que não recebe, pastor Aleluia. Jackson? Porque não pega com a mão. É a síndrome do filho mais velho e do filho pródigo. Eita. É verdade. Não tinha um filho perdido, não. Os dois eram perdidos. Os dois eram perdidos. É verdade. Porque um se Sim, perdeu isso. dentro de casa. O outro se perdeu fora de casa. O segundo chegou e disse: eu tô lhe servindo há quanto tempo? E o senhor nunca me deu nada. Aí vem esse, o senhor mata um bezerro, o senhor dá uma roupa nova, coloca um anel, dá chinela nova. Aí o pai olha e diz: por que você não pegou? A resposta foi espetacular. Por que você não pegou? Lambano, nesse texto aqui, de reconhecer, é agarrar. É tomar posse. Quando um pregador pentecostal cheio de fogo diz: toma posse, meu irmão, é teu, toma posse. Levanta a mão para receber. tem gente que acha tome chato, posse, né? Não. agarra no coração. Se torna profético isso, né? É Aí os caras, profético. não, isso aí não, isso aí é mentira, é otimismo evangélico, é palavra. É Bíblia. Tomar posse. Glória a Deus. Tomar posse. E Deuteronômio capítulo número 1, do Senhor chegou para aquela geração e disse: até quando eles vão ficar aqui parados nesse monte? Eu faço uma oração. Eu não vou dizer a vocês que eu faço todos os dias, que pode ser que um dia da semana eu não faça, aí todos engloba todos. Mas 90% dos meus dias eu oro desse jeito: Senhor,
Me dá essa cidade. Aleluia. Pastor, eu posso Senhor, até complementar. Me dá essa cidade. Eu posso até complementar o que o senhor falou aí sobre essa palavra receber. Continue, pode finalizar. Me Concluir. dá essa cidade. Deus, o Senhor vai chamar todas as pessoas de todos os bairros, elas vão se prostrar e se adorar. Aleluia. Senhor, se o Senhor só precisa de um servo, se o Senhor só precisa de um, eu estou aqui. Me dá essa cidade. Deus, eu oro por cada pessoa que está perdida. Eu não quero somente na Pão da Vida, Senhor, as pessoas que vêm de outros ministérios para cá. Nós os amamos e os recebemos, mas eu quero os perdidos. Eu quero os cativos. Aleluia. Eu quero que o Senhor entre dentro dos hospitais. Eu quero que o Senhor entre dentro dos presídios. Eu quero que o Senhor vá lá dentro da Mário Negócio, tire uma pessoa lá de dentro, coloque ela em cima do púlpito, com tornozeleira e tudo, meu Deus. Servindo ao Senhor, pregando Aleluia. com tornozeleira e tudo. Se o Senhor só precisa de um, eu estou creio. aqui. Eu creio. É verdade. Meu irmão, a gente precisa entender que Deus só quer um disposto. Aleluia. Deus não quer, Jackson, um poderoso. Deus não quer um inteligente. Deus não quer um amostrado. Já tem muito. É verdade. Já tem muito sabido, já tem muito amostrado, já tem muito estrategista. Deus não quer, Deus só quer um disponível. Disponível. Deus só quer um que ele saiba que assim que ele exaltar, a glória não vai ser desse, vai ser dele. Aleluia. Se Deus souber, isso aliás, tem- não é nem se Deus souber, me perdoe, que Deus sabe de tudo. Mas se Deus vê um coração que o agrada, meu irmão, nós servimos a um Deus que tira do trono e coloca para comer capim, e tira do meio do capim e coloca para sentar no trono. Deus. Nabucodonosor, Deus pegou e disse, saia daí e vá comer capim. Com Davi ele disse, saia do meio do capim e vá sentar no trono. Deus faz desse jeito, meu irmão. Só precisa de um Em crente nome que de ore Jesus, todo ele dia vai pela fazer. mesma coisa. Em nome de Jesus ele vai Quem fazer. foi que disse? O Céu vai nos dar essa Uma cidade. só pessoa pode revolucionar o mundo. Está naquele livro Heróis da Fé, de Orlando Boyer. Ele disse, um só homem Pode revolucionar todo pode mundo. revolucionar. Orlando Boyer. Quando eu olho para a história daqueles heróis da fé, você sabe o que é que eu oro? Meu irmão, eu cresci, desde que eu tenho 9 anos de idade que eu estou na igreja. Eu fico ouvindo os caras falando, vai vir um avivamento sobre o Brasil. É verdade. Desde que eu aceitei Jesus que fala isso. Eu lembro de um DVD que Benny Hinn veio pra cá, lembra? Que ele Lembro. profetizou, ele disse que viu um fogo vindo sobre o Brasil e tal. Desde que eu aceitei Jesus que eu escuto, um avivamento virá sobre essa nação. E todo dia, Senhor, eu quero ver. Eu quero participar. Eu quero nem que seja para uma brasa tirada do altar, igual o Senhor fez com Isaías. Eu quero ver esse negócio acontecendo. Eu quero ver. Quero ver o pau quebrar nas costas de Satanás, meu Deus. Eu quero ver. Tô falando para o Wesley, eu tô ansioso para num culto desse aí, um aleijado se levantar e sair correndo no meio da igreja. Meu irmão, se isso acontecer, acaba com tudo. Agora, interessante, Aleluia. interessante, pastor, esse pessoal do Heróis da Fé, que viram milagres, quando ele chegava no culto, a convicção caía sobre o povo, como Jonas Edwards. Era. Jonas Edwards, antes de pregar, orou e jejuou 3 dias. 3 dias. 3 dias. Pela E mensagem- quando a ele pega mensagem- foi uma pregação, o irmão, ele leu. Ele leu. A mensagem Ele- pecadores na ele mão de Deus arrepiou irado, todo né? mundo. E Ele quando leu. ele chegou, a convicção do povo já caiu, só em olhar para ele, ele abriu. E ele era míope. Era um Agora- homem cheio de defeitos, Eu não lembro de que quem é não essa tinha frase. glória E para o povo, mostrar, o não povo tava tinha pedindo pra ele aparecer. parar, né? Para Mas de o pregar, homem nós... tinha comunhão com Deus, rapaz. Ele Muito tinha- eu bom. acho que eu começo de mim. O que está faltando em mim? Buscar mais. Orar mais. Buscar mais o que Deus tem de dar para nós. Às vezes nós estamos tão envolvidos, pastor, com as coisas deste mundo. Quando eu digo as coisas deste mundo, não é no mundanismo, não. Não é pecado, o não, trabalho, irmão, é distração. às vezes é a labuta do dia, é a necessidade, angústia, a né? necessidade. Enfim, os problemas que vêm sobre nossa vida. E a gente não para ver que a gente tem que tirar pelo menos 1 hora para conversar com Deus. Como ele mesmo disse, nem 1 hora pudesse velar comigo. Pastor Jackson, quando eu penso que eu estou fazendo muito, eu olho para esses caras e digo, meu Deus, nós somos crentes muito fracos. Inclusive está na Nova História esse livro, né, pastor? Está disponível lá, né? Não, de verdade mesmo. Às vezes a gente chega aqui, eu falei isso para Adriano. Segunda-feira, tava todo mundo ali embaixo antes de começar o Bom Dia Jesus, a gente tava tomando café, eu cheguei um pouco mais cedo. Isso foi logo depois de ter 2 cultos no domingo, um final de semana de evento, muito cansativo. Segunda-feira, expediente normal aqui no centro administrativo, tava todo mundo exausto e cansado. E todo mundo sentou na mesa, como quem olhava assim e dizia, meu Deus, eu não queria estar aqui, eu tô tão cansado. Queria estar em casa com a minha família, queria estar não sei aonde, não sei aonde. E eu tava com esse mesmo pensamento que a equipe toda. Só que na hora eu comecei a refletir, eu comecei a falar desses caras. Eu comecei a falar de George Miller,
comecei a falar de Edwards, comecei a falar do David Brainerd. David Brainerd, ele orava no meio da neve, com a roupa do corpo, gemendo para que Deus salvasse os indígenas americanos. Teve uma vez que ele ia ser morto, e ele não foi morto, porque ele estava orando pela tribo indígena tribo indígena canibal, que iria matar ele naquela noite e comer ele. Ele estava orando na neve, todo suado, intercedendo pelas vidas que estavam indo para matar ele. Quando eles viram, o Espírito Santo se apoderou e eles foram salvos. Eu olho para esses caras, como Wesley, como o George Miller, como o Edwards, tanta gente que fez tanto. E a gente tem uma frase que diz assim: o avivamento do Brasil, ele tem quilômetros de distância, mas ele tem 1 palmo de profundidade. Uau. Irmão, em 2 horas de culto, todo mundo é avivado. Aí quando termina o culto, eu quero avivar o meu lanche e dormir. É porque o fogo da vigília não continua na segunda, meu irmão. É verdade, pastor. É verdade. Mas para quem quer... E o interessante, esse foi o primeiro livro que eu li na minha vida. Heróis da Fé? 15 anos de idade. Foi o primeiro livro que eu li. Eu li ele umas 2 vezes, ou foi umas 3 Já leu vezes. Vinho Novo é Melhor? Não, esse é não. Robert Riton. Nunca li, não. Mas esse aí eu li e esse livro impactou a minha vida. Quando eu li Heróis da Fé, eu ficava com vergonha. Rapaz, impactou a minha vida. Daí pra frente, o que eu pedia pra Deus... desse jeito. Inclusive ele começa interessante, ele não fala só do poder de Deus, não. Ele começa o livro da introdução falando sobre o soluço de 1 milhão de almas. O soluço de 1 milhão de almas. Quer dizer, o amor pelas almas. E pastor, isso me envolveu tanto. Me envolveu tanto que aos 17 anos de idade, nós iniciamos na congregação do Bom Jardim, aqui em Mossoró, em 1997, um movimento, antigamente o pastor, saudosa memória, um grande influência na minha vida, é o evangelista Francisco Braga. Não sei se você lembra dele, faleceu, está na glória. Ele era meu dirigente, nós começamos um movimento de evangelização. E pela manhã, pastor, começava de 5 horas da manhã com o culto matutino, e até 9 horas da manhã, oração, dava uma palavra e nós saíamos em grupo na evangelização. E eu posso afirmar ao senhor, inclusive eu tenho até hoje fotos desses grupos. Eu vi paralítico levantar. Eu vi surdo ouvir. Eu vi demônios caírem por terra. Nós estávamos dentro de uma casa orando, visitando uma pessoa. Quando chegou o marido dela endemoniado e caiu. Assim que ele entrou na porta da casa, ele caiu. Eu vi isso, que eu posso tirar disso aí até hoje, sabe o que é, pastor? Nós não precisamos de estrelas para ver a glória de Deus. Meu irmão, você está encabeçando, juntamente com o pastor Gabriel, uma vigília. Aqui é para ver a glória de Deus no meio de nós. É para a glória de Deus descer. Essas curas, pastor, tem que acontecer aqui. Porque tem que acontecer, porque nós estamos justamente fazendo isso. Buscando a presença de Deus, sacrificando o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. No período em que o inferno está inflamando o mundo, nós estamos inflamando a alma com a glória de Deus. Eita, glória. Eu me arrepio todo aqui agora. Glória a Deus. Entendeu? Aonde não tem que existir o melhor, o mais, o grande, não. O grandão vai estar lá e ele vai operar, ele vai agir, ele vai fazer por meio da nossa oração. Entendeu? O que é que está faltando mais? É buscarmos. É mergulharmos. É nos aprofundarmos. Entendeu, meu irmão? E tirar o nosso ego. Eu falo isso no modo geral. Todos nós, crentes em Cristo, tirarmos o nosso ego, a nossa capa e dizermos, Sabe uma coisa que Deus falou muito ao meu coração quebranta esses dias? Que Deus tem ministrado muito ao meu coração. Em janeiro a gente fez uma série sobre Neemias e eu descobri em Neemias uma coisa. Eu não preciso fazer nada novo. Eu só preciso continuar aquilo que eu estou fazendo. Uau. Sabe por quê? Porque no meio da caminhada, a gente tá aqui caminhando. Aí quando chega na metade da caminhada, a gente quer... É só continuar. Tem um texto lá de Neemias que diz assim: e o povo reconstruiu até a metade, porque eram todos de bom ânimo. Haviam todos um bom ânimo. Até a metade da obra, meu irmão, todo mundo tá animado. Até levantar metade, tá todo mundo animado. Mas existe um princípio que quando chega a 50%, uma galera vai desistir. Uma galera vai abandonar. Sabe por quê? O Dutch Sheets, livro Oração Intercessória,
Ele fala que a vida de oração do crente é como a corrida de um guepardo. Ele atinge 120 km por hora, mas depois morre. Um guepardo ele passa de dias para poder se recuperar de um tiro de 120 km. É igual a um crente que passa um final de semana todo buscando a Deus e passa uma semana toda longe de Jesus. O que adiantou? Você vai se esforçar ao máximo, rasga a camisa, chora. Quando é segunda-feira, não quero saber de Jesus e da igreja não, passa esse final de semana todo lá. Aleluia. Nós temos demais, o Brasil tem demais. Tem demais. Mas ao mesmo tempo nos usufrui. Nós temos liberdade. Essa semana o pastor Warner, lá da África, estava lá, né? Ele mostrou, terminou o tempo, meu irmão, todo mundo no piso, pastor. Não tinha piso. Não tinha piso, pisando no chão, mas alegres. Eles dançando, que lá o pentecostalismo é dançando. Ele dançando, e eu fiquei olhando aquele vídeo e disse, meu Deus, como nós temos que aprender com os africanos? A voltar à essência. Entendeu? E eu digo ao senhor, pastor, se começar por mim, se descermos em oração, Deus faz. Com certeza. Se descer, eu preciso voltar. Hoje eu estava cantando lá em casa, enquanto eu estava terminando de fazer a apostila, eu estava ouvindo, que eu sempre faço isso, boto o computador e boto o hino. E hoje estava aquele hino, quero ser como criança. E mostrar que a gente tem que voltar à inocência. Abraça-me, Senhor. E eu fiquei, meu Deus, me ensina novamente a ser aquele jovem que eu fui com 17 anos de idade. Foi o maior milagre que eu vi na minha vida, não foi nos púlpitos, pastor. Foi na casa de um, na casa de outro. Foi evangelizando, foi orando. Orando. Me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei na casa de uma senhora, um grupo de jovens, eu tinha acabado de sair da oração, de manhã, um movimento. E quando nós chegamos lá, a mulher está na cadeira de roda. E eu olhei para ela e Deus falou no meu coração e disse assim, diga a ela que ela vai se levantar. E eu tinha medo, meu Deus. Mas eu olhei e disse, olha, a senhora acredita que Deus vai levantar a senhora? Eu disse, acredito. Peguei na mão dela, levanta em nome de Jesus. Ela saiu levantando devagarinho, e andou. Com 3 dias depois, a sobrinha dela, que foi quem convidou a gente para ir fazer a visita, disse, eu perguntei, e aí? Ela está andando? Ela disse, pastor, andou até ontem. Até ontem foi porque Deus recolheu ela para a glória. Mas Deus fez o milagre. Eu vi isso acontecer. Mas eu reconheço, eu buscava mais. Eu orava mais. Eu tenho que começar por mim. Eu não posso dizer para o senhor, ore mais. Eu não posso dizer para o senhor, ore mais. Eu tenho que dizer para mim, ore mais. E eu acho que quando nós começarmos a orar mais e nos aprofundarmos mais, rapaz, Deus começa a dizer, agora você deixou de ser você. E eu vou ser, e deu lugar para eu agir. Para eu fazer. Então eu preciso fazer isso. Eu não sei se você também está precisando fazer isso, mas nesse momento aqui, nós uma conversa sobre a palavra, a glória de Deus flui aqui no meio do nosso, entendeu? Eu acredito que você está sentindo aí também. Aleluia. Como nós precisamos voltar ao primeiro amor. Como precisamos, pastor? Como eu preciso voltar ao primeiro amor. E voltar a ver aquilo ali, foram os heróis da fé, viram os milagres de Deus. É algo fantástico. É algo sem palavras, meu irmão. É algo sem palavras. Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês dois por estarem aqui. Cristiano teve que dar uma saidinha. Quero agradecer a Adriano, que semana após semana nos ajuda. Atrás dessas câmeras tem uma equipe que nos ajuda. Adriano está lá, fazendo toda a parte de mix. Deus lhe abençoe. E eu agradeço a você que assistiu esse podcast. Eu não sei você, mas eu estou encerrando esse podcast agora com muita vontade de orar e buscar Jesus. Isso não é porque eu estou na sua frente da câmera, não. Nós estamos com vontade de orar e jejuar. De verdade. Então, pega esse texto de deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus e toma posse desse direito. Tá bom, meu irmão? Agradeço demais a você. Você pode contribuir com esse podcast de muitas formas, compartilhando, curtindo, sendo assinante da plataforma do Start, nos ajuda a manter tudo isso daqui funcionando, adquirindo os produtos da Nova Store. Essa loja é a loja parceira da Igreja Pão da Vida, é da igreja, e o recurso é o que mantém isso daqui. Através de doações, também através dessa venda. Que Deus em Cristo te abençoe. Muito obrigado, meu irmão. Deus te recompense. Daqui a pouco nós temos um culto da Igreja Pão da Vida e você é o nosso convidado especial. O Wesley já está preparado, o culto dele já começou agora. Começou. Vamos pra cima. Deus abençoe, meu irmão. Eu estou Wesley, se despeça do pessoal. Gente, Pai do Senhor, Deus abençoe. Mais uma quarta-feira estamos aqui. Na próxima estamos aqui de novo, né? Isso. Quarta-feira que vem estamos aqui de novo. Deus abençoe vocês.
Não esqueça de compartilhar, se inscrever, deixar seu comentário, deixar seu like. Fortalece muito. Pastor Jackson, muito obrigado, pastor. Amém, pastor. Muito obrigado, pastor Wesley. Obrigado, pastor. Eu me emociono porque Deus tem várias formas de nos despertar. Né? Tem várias formas de despertar. E quem diria, um podcast traz algo tão glorioso, né, no meio de nós. Vamos lutar para ser mais santos, mais crentes em Cristo Jesus. Amém. Buscar a Deus de todo o coração. Eu agradeço pela oportunidade. Estou sempre à vossa disposição. Deus continue abençoando o senhor, pastor. Isso aqui é um projeto de Deus. Vai chegar muito longe, distante. Eu creio. Né? Continue nessa força. E eu acho que isso aqui deve ser divulgado até na igreja. Para que quando estiver aberto assim para os irmãos, eles poderem assistir. Não podem perder. Não é uma simples conversa. É um culto. É um culto em que Deus se faz presente. Então Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade. Tchau, meu irmão. Deus abençoe e continue com a programação da Rádio e TV Pão da Vida. Tchau, tchau.